Meus amigos, que a espiritualidade maior nos ampare para nós termos um estudo produtivo na noite de hoje. Peço desculpa pelo mau estado da garganta, mas foi só abuso do gelado, estava muito quente. Cremos que inexiste entre os companheiros espíritas alguém não conheça a extraordinária obra de Ivone do Amaral Pereira. Ela é um dos expoentes foi um dos expoentes do movimento espírita brasileiro. Os romances mediúnicos da Dona Ivone são verdadeiras pérolas espirituais. É, assim, uma delícia ler a obra de Ivone Pereira. Todo o seu trabalho com uma fidelidade absoluta à doutrina espírita, que ela conhecia como ninguém. Poucas pessoas eu vi na vida que tivessem uma lição, um entendimento tão acentuado, tão profundo da doutrina espírita. Só para os amigos fazerem uma ideia, a Dona Ivone lia uma vez por ano o Pentateuco kardeciano, que são os 5 livros básicos da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Exatamente nessa ordem. Então são 5 livros importantes que ela lia anualmente. Ela é natural do estado do Rio de Janeiro e teve uma certa ligação com a nossa família. A Dona Ivone nasceu no Natal de 1900, numa cidadezinha do interior do estado do Rio, e faleceu em 1984. Consequentemente, se ela nasceu em 1900, faço a matemática, 84 anos. Foram 84 anos, assim, de grande produtividade. Eu nunca vi uma trabalhadora daquele escola. Dá gosto lembrar da Dona Ivone. E justo nessa época, nesse período, também surgiram vários expoentes do movimento espírita, especialmente do Brasil. Eu estaria em 1910, o nascimento de Francisco Cândido Xavier. Em 1911, Leslie Flint, na Inglaterra, que Chico Xavier foi o maior psicógrafo da história da humanidade. E Leslie Flint, nos fenômenos de efeitos físicos de voz direta, ele foi uma coisa extraordinária, de deixar os homens de ciências, aqueles mais pedantes, aqueles mais ranhentos, tiveram que se render à fantástica mediunidade de Leslie Flint. Hernani Guimarães Andrade nasceu um ano depois, 1913. E em seguida, a esses homens que chegaram para ilustrar os fenômenos mediúnicos no mundo, nós tivemos a chegada de outros personagens interessantes, como Monteiro Lobato. Aí, nessa época em que estava esse pessoal nascendo, meus amigos, precisa ser exigente demais para não enxergar nisso um trabalho, uma programação. Há uma programática em todos esses fatos, essas datas,
Em 1914, 1913, 1914, vinha à luz o primeiro romance de Monteiro Lobato, Urupés. E quem era aquele que dava cor, colorido, aos livros de Monteiro Lobato, senão o também espírita de Cavalcante, célebre pintor, fez uma história no mundo e ele ilustrava, punha desenhos coloridos, era uma novidade. Você vê, saía um vidro com um livro com desenhos coloridos de um mestre da pintura, não era assim o Zé das Couves, né? Era um expoente da pintura mundial. Agora, por que tudo isso? Justamente para despertar a atenção da infância e juventude da época para o livro espírita que viria logo depois, com Zilda Gama, com Chico Xavier, com Ivone do Amaral Pereira, e logo em seguida a mediunidade de Divaldo Franco como orador. O Divaldo começou, fomos colegas de mocidade, um pouco mais velho, ele do que eu, mas éramos amigos, frequentava a casa do Divaldo. Então o Divaldo era um garotão que de repente explodiu uma mediunidade oratória fantástica. E a gente conversava muito. Ele foi convidado uma vez para ir assistir uma sessão espírita. Chegou lá muita gente, né? Eu não fui, ele me contou a história. E ele disse, puxa, aí o presidente ele perguntou ao presidente, puxa, quanta gente, né? Ele disse, porque vai ter um rapaz que vai fazer uma palestra hoje aqui. É mesmo? E quem é esse rapaz? É você mesmo. E ele ficou aflito, era a primeira vez que o Divaldo falava em público. Então nós, segundo ele olhou para a porta de entrada e quem surgiu? Humberto de Campos Espírito. E chegou aí e disse, não fique nervoso, que hoje nós vamos rachar a lenha, brincando com ele, né? E o Divaldo fez uma palestra majestosa, como sonha acontecer todas as vezes. Quem não conhece o trabalho do Divaldo, faz mais de 50 anos que Divaldo, 54 para ser exato, que ele divulga a obra espírita na Europa, em países de língua totalmente diferente da nossa, que é uma tremenda dificuldade. Ele mesmo me contou que fez uma palestra no interior do México para 5.000 índios mexicanos que falavam um dialeto daquela região, o Cusco, se não me engano. E ele se concentrou e os espíritos, ele pensava e falava em português e a expressão saía em Cusco. Meus amigos, quem mais quer duvidar dessa fenomenologia? Todos nós queremos a nossa imortalidade, ou não? Especialmente de nós, dos nossos entes queridos, aqueles entes que nós amamos tanto e que já demandaram o mundo espiritual. Eu tenho na pátria espiritual meus pais, não quero que eles tenham virado pó no serviço. Quero que eles continuem vivos, me amando, me querendo, me ajudando, como são todos os nossos entes queridos já desencarnados. Então, a fenomenologia espírita vem nos conversar, nos concluir a convicção da imortalidade da alma. Então, a dona Ivone Pereira começou a escrever livros, e os primeiros livros dela eram livros da sua própria lavra, como Nas Telas do Infinito, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível. São livros dela própria, contando
os seus valores espirituais, aquilo que ela era levada ao ver no mundo espiritual. Então, meus amigos, cada médium, eu li um artigo de um espírita português, que ele faz essa observação muito importante para todos os médiuns, que a gente lê sobre as mediunidades e acha, assim, não, eu vou escolher uma mediunidade. Não é assim. Você tem que analisar o que você pode fazer como médium, e uma vez detectando esse valor, fazer o melhor possível com a ferramenta que recebeu. Não adianta você dar uma enxada ao carpinteiro, ele provavelmente não vai fazer grande coisa, vai por aí afora. Cada ferramenta segundo a necessidade daquele irmãozinho médium que tem o seu compromisso com a espiritualidade. Além das questões dos livros escritos pela própria Dona Ivone, ela recebeu dos espíritos uma série de belos livros, como Memórias de um Suicida, como Amor e Ódio, como Ressurreição e Vida, Dramas da Bretanha, O Cavaleiro de Númier, e vai por aí afora. Muitos livros. E esses livros foram ditados pelos desencarnados, pelos espíritos. E ela nos contou, certa feita, de que eles iam fazer um livro sobre, por exemplo, a Bretanha. Então, levavam-na em espírito para ela ter uma sintonia com o astral daquela região da Bretanha, para que ela se aclimatasse, se familiarizasse. Meus amigos, cada mediunidade tem sua característica, e nós temos que estudar, não é só ler, não, estudar o livro dos médiuns, se queremos desempenhar bem a nossa tarefa mediúnica. Foram muitos os espíritos, e iríamos fazer aí uma lista interminável, que colaboraram com a Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas, dessa equipe, alguns se destacaram muito. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, muito conhecido como simplesmente Bezerra de Menezes. Camilo Castelo Branco Camilo Castelo Branco foi um fenômeno como escritor em Portugal. Chopin, imaginem, amigos, Chopin era um dos inspiradores da Dona Ivone no seu trabalho. Victor Hugo, Leon Tolstói foi também um gênio da literatura, e Leon Denis, que foi aquele continuador da obra de Kardec. Então, a Dona Ivone teve toda essa assessoria. Ela emprestou as suas faculdades mediúnicas, em que ela ia antes ver todo o cenário daquela história que aconteceu, como Dramas da Obsessão. Ela via todo aquele, depois voltava, e o espírito, já encontrando em sua mente aquelas informações, escrevia o livro. Então era um tipo de mediunidade. Dona Ivone era uma pessoa assim, muito bem-humorada, muito amiga da gente, né? Então, uma vez ela precisou fazer um trabalho, e o doutor Bezerra deu a mão a ela, e ela saiu volitando com ele pela orla do Rio de Janeiro. Então ela brincava, saltitava, tentando ver o que acontecia, como é que é isso no mundo espiritual. E o doutor Bezerra deu-lhe um puxão e mostrou a ela cenários terríveis que ele iria descrever num livro estudo sobre obsessão. É aquele livro que você
tem duas faces, a face externa, que é a história, e a face interna, que são os dramas da obsessão. Esse livro é muito importante. E a dona Ivone, ela se queixava de que nem todos os centros espíritas, aliás, uma minoria, faziam trabalhos de desobsessão. Às vezes a gente alguém nos apresentava uma pessoa com um problema grave de obsessão e você tinha que sair perguntando aos amigos onde aquela pessoa podia se tratar. E ela se tratava e muitos ficavam curados. Então, os livros da dona Ivone Pereira foram todos editados pela FEB, Federação Espírita Brasileira, o que nos dá uma garantia de qualidade. Porque aqueles livros que não são editados pela FEB, aqui e ali nós vemos furos, erros de concordância, às vezes falhas gramaticais, às vezes até de ortografia mesmo, uma palavra que é com X escrita com S, ou com, em vez de ser C cedilha, com 2 S, quando não cabe, né? Então, havia assim, os revisores da FEB têm um tipo de revisão, quando eu soube disso, caí do céu na terra, que ele faz a revisão do livro do fim para o começo. Porque você, revisando o livro do começo para o fim, você se envolve com a história. E, de repente, não pega falhas gramaticais ou erros de redação, palavras escritas erradas. Mas você, de trás para frente, lendo palavra por palavra, você não acompanha o texto, a história, e pega mais as falhas do livro. Então, os livros editados pela FEB são realmente uma garantia de qualidade. Alguns livros da dona Ivone ficaram guardados na gaveta, os originais psicografados, durante 30 a 40 anos. Isso ela nos revelou. Ela guardava até que o leitor espírita tivesse tempo de ler outros trabalhos e poder entender aquela mensagem. Eu citaria como exemplo o livro Memórias de um Suicida. Esse livro ficou 40 anos na gaveta antes de ir para o prelo. Até que chegasse toda a obra de André Luiz, que no começo teve muita rejeição, também a obra de André Luiz. Parecia fantástico o André Luiz descrevendo aquelas regiões espirituais às quais ele foi arremessado, e aquilo que todos achavam que ele teria tido um falecimento de maneira natural, e na verdade era um suicídio. Ele foi um suicida inconsciente. É bom ler bem esse começo do livro do André Luiz. As pessoas que são temperamentais, azedas, zangadas, de mal com a vida, essas perturbações mentais acabam atingindo áreas sensibilíssimas do organismo humano. E isso leva o indivíduo que ainda adiciona a esse comportamento mental, por exemplo, o abuso do álcool, do fumo e de outros elementos alucinógenos perniciosos à saúde humana, o indivíduo deixa a Terra. André Luiz foi para uma clínica se tratar e saiu de lá para o mundo espiritual. Sofreu uma cirurgia, reclamou das injeções hipodérmicas e outros tratamentos, mas o câncer foi o fator que naquela época, hoje já há muito recurso para tratar o câncer, mas naquela época só havia a certidão de óbito, a declaração de óbito passada pelo médico e a certidão de óbito muito chique e elegante passada pelo cartório. Eis aí os trâmites para você ser
um desencarnado legalmente. Então André Luiz se viu no mundo espiritual, e quando os mentores disseram que ele era um suicida inconsciente, ele ficou em pânico e muito zangado. Poxa, mas eu sofri lá naquela clínica, e como é que eu fui um suicida? André Luiz, como Chico Xavier, ambos, fizeram rasgados elogios, contundentes elogios ao livro Memórias de um Suicida, que foi escrito pela pena da Dona Ivone e pelo espírito de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi um brilhante escritor português. É uma delícia ler Camilo, muito, muito bom. Ele sabe conduzir as imagens, as ideias, é um prazer enorme. E vejam bem, amigos, este livro, Memórias de um Suicida, ele é, consideramos nós, o best-seller, a obra-prima da Dona Ivone Pereira, como Paulo e Estevão foi de Chico Xavier. Meus amigos, quem não leu Memórias de um Suicida de Ivone do Amaral Pereira, ou não leu Paulo e Estevão, comece a ler amanhã. É muito importante. São pérolas espirituais trazidas ao mundo com muito esforço, por espíritos muito generosos. Camilo Castelo Branco deu um rasgo de humildade. Ele foi um brilhantíssimo escritor português que em 1890 ele se suicidou. Então ele tem a humildade, formidável humildade, de descrever tudo o que lhe aconteceu após o instante que ele deu um tiro na cabeça. Ele estava perdendo a visão, seus olhos estavam se apagando. Então a família era aquele tempo que o médico ia à casa da pessoa para dar uma consulta, uma época diferente. E os amigos não eram nascidos, certamente, né? Então o médico chegou e ele se escondeu atrás da porta para ouvir o veredicto médico. O médico disse que a sua cegueira era inevitável, não havia tratamento. Agora, ele sacrificava os olhos para poder abastecer o estômago, segundo o seu pensamento. Então, ele ficou assim, no estado de desespero, e tinha um filho que era um doidivandas. E como manter aquela situação? Ele com a cegueira que não lhe permitiria escrever. Então ele se desesperou. Trancou-se no quarto e um revólver deu um tiro na cabeça. Meus amigos, com aquela arte de escrever ímpar de Camilo Castelo Branco, ele descreve em detalhes tudo o que lhe aconteceu depois daquele momento. Foi sofrimento que as expressões humanas não são capazes de definir. Ele sofreu horrores durante anos, até ser, quando aliviado daquela carga, daquele crime terrível, porque um dos maiores crimes que se comete contra Deus é o suicídio. Meus amigos, para nós estarmos aqui vestindo um corpo de carne, isso teve um planejamento prévio, todo um estudo, trabalhos de técnicos, e para não ficarmos nas expressões do mundo espiritual, mesmo porque aqueles mapas que eles produzem nos departamentos reencarnatórios, para nós humanos, aquilo é ininteligível, não dá para entender aquilo. É uma porção de rabisquinho, para eles técnicos tem toda a significação, mas para nós parece chinês.
Olha, esqueceram o papel chinês aqui. Então, todo o trabalho das equipes, planejamento, estudo técnico, aí um casal empresta a sua boa vontade, especialmente a mulher, para carregar no ventre aquela criatura que precisa muito da reencarnação. E 9 meses depois vem o espoleta à luz do dia e chega ao mundo terrestre. Aí é amparado pela mãe que, meus amigos, só as mães sabem definir o que elas passam com o filho pequeno. É um desafio e só o amor de mãe. Como diz aquele ditado, é tão lindinho que dá vontade de comer, não é isso? Quando ele cresce, por que eu não comi, né? Tão lindinho que dá vontade de comer. Depois que ele cresce, como filho criado, trabalho dobrado, diz o ditado, né? E só as mães sabem isso. Que o pai ele acha que pagou as despesas, os boletos, né? E os boletos tiveram uma folga esses dias, não é isso? Então, está tudo resolvido. Meus amigos, um filho é a obra de um casal. Ambos, cada um a seu modo, faz seu investimento. Aí, porque o cabelo não fica no lugar, apareceu uma manchinha na pele e dá um tiro na cabeça, tá revoltado com a vida. Isso equivale a dizer, e nos dizem-nos os mentores espirituais, que é pegar o corpo e lançar a face de Deus. É um dos atos mais irresponsáveis que existem. A autoproteção, os cuidados pessoais, está na natureza da alma humana. É extrapolar a natureza que alguém tire a sua vida. E a dona Ivone Pereira nos comentou que em algumas encarnações atrás ela foi suicida. Por isso ela tinha um amor enorme pelos suicidas, porque sabe dos problemas daqueles irmãos. Então aquele escritor português, que era um gênio das letras, nos dá Memórias de um Suicida. Meus amigos, sugiro aos companheiros aqui presentes, não deixe a sua vida acabar sem ler Memórias de um Suicida. Aqui e ali você pode dar um conselho bom que salva uma vida. E ler Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, que conta a história de Paulo de Tarso e de Estevão. Uma história assim, cativante. Ambos os livros mexem com o nosso íntimo. Você pode dizer, eu sou uma outra pessoa depois que li Memórias de um Suicida e Paulo e Estevão. Então, meus amigos, a dona Ivone foi essa criatura extraordinária que se queixava um pouco, como já falamos anteriormente, da ausência de trabalhos de desobsessão nos centros espíritas. Ela tinha, assim, um amor muito grande pelas pessoas. Dona Ivone, que nasceu no Natal de 1900, não casou, não constituiu família, e isso é muito comum. A gente vê o Divaldo Franco, na nossa mocidade, ele era absolutamente avesso, não tinha o menor entusiasmo. Eu até brincava, mas Divaldo, tem tanta menina bonita aí, Divaldo, não, deixa eu trabalhar pela causa do Cristo. Puxa vida, isso nos causa vergonha. Como um companheiro tem esse nível de dedicação à obra do Cristo na Terra. E a dona Ivone foi uma pessoa desse jaez, dessa natureza. Emmanuel, pela pena do Chico, escreveu uma frase, assim, para nós inesquecível. Diz ele que a maior caridade que se presta ao Espiritismo é a sua divulgação.
E a dona Ivone do Amaral Pereira foi uma grande divulgadora. Como pessoa humana, trabalhando nos centros espíritas e nas caladas da noite, nos seus trabalhos psicográficos, produzindo livros após livros, e que eram tão legítimos que receberam o aval da Federação Espírita Brasileira, a FEB, que publicou os livros da dona Ivone. E esse amor dela pelos suicidas deu à sua pessoa um título extraordinário que poucos espíritas conhecem. A grande dama do espiritismo foi a dona Ivone do Amaral Pereira. Nós temos por ela um carinho muito grande e agradecemos as inspirações e estarmos invadindo a sua vida privada, que ela nos permite com um carinho muito grande, e deixa um grande abraço e um grande beijo para todos os que nos ouvem nessa noite. O Senhor nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.